Olá, pessoal! É um prazer recebê-los no primeiro episódio da nova temporada do Café Jurídico. Eu sou a Camila, advogada especialista em Direito Penal e Processo Penal, professora e agora apresentadora do Café Jurídico. Hoje estamos nos estúdios do NEA-Secrim com a doutora Andréia Justen, advogada especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e idealizadora do canal Direito em 1 Minuto. Olá, doutora! Olá, doutora Camila. Obrigada pelo convite. É uma honra participar deste projeto tão enriquecedor para a sociedade. Obrigada, doutora Andréia, por nos brindar com o seu conhecimento dentro da área do direito do trabalho, principalmente num tema tão importante que trataremos hoje, que é a reforma trabalhista e a recente publicada medida provisória pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Doutora, as pessoas tiveram muitas dúvidas acerca das alterações trazidas pela reforma trabalhista, principalmente no que tange à contribuição sindical. Houve uma alteração nesse sentido, né? Ela era obrigatória ou atualmente é obrigatória? A doutora pode nos esclarecer esse ponto? Sim, doutora Camila, este foi um dos pontos que gerou bastante polêmica e bastante dúvida, sim, por parte dos trabalhadores, das próprias empresas. Houve uma alteração bem significativa, né? Havia uma obrigatoriedade dos empregados pagarem a contribuição sindical todo mês de março do ano corrente para o sindicato, independente de estar sindicalizado ou não. Então, a partir da reforma trabalhista, esse desconto no salário do funcionário no mês de março para pagar a contribuição sindical somente pode ocorrer se ele fizer uma autorização expressa para o empregador, ou seja, não pode descontar sem autorização escrita dele, a menos que o empregado seja sindicalizado. Aí sim ele tem a obrigatoriedade de contribuir com o sindicato. Em relação à rescisão contratual, doutora, me parece que agora pode existir um acordo entre as partes. Isso, na verdade, é um avanço com a nova lei ou é um retrocesso? Na verdade, agora existe sim esse acordo. Não chamaria que nem de avanço nem de retrocesso. Na verdade, havia já, né, uma prática de muitas vezes o empregado queria sair da empresa, mas não queria pedir demissão para não perder, então, o saque do FGTS, o seguro-desemprego, né? Isso era ilegal, era uma prática ilegal, mas que acabava ocorrendo muitas vezes um acordo entre a empresa e o funcionário nesse sentido. E para mudar e então extinguir essa prática ilegal, a reforma trabalhista ela trouxe essa terceira modalidade então de rescisão, que é por acordo entre o empregado e o empregador. Neste acordo, então, o aviso prévio é pago 50%, a multa do FGTS também é 50%, e o funcionário ele pode sacar 80% do FGTS. Ele não vai ter, neste caso, a habilitação no seguro-desemprego. Mas então, em relação ao saque do FGTS, se tornou mais vantajoso para o empregado? Sim, exatamente. Foi uma evolução nesse sentido? Isso. Em relação às férias, doutora, agora podemos dividi-las em 3 períodos, né? Esses períodos têm alguma limitação ou podem ser iguais? Qual é a orientação nesse sentido? Esses 3 períodos ele tem uma limitação, sim. Um deles não pode ser inferior a 14 dias e os outros 2 não podem ser inferiores a 5 dias. Doutora, em relação à terceirização, o que mudou? Foi disponibilizado às empresas que efetuem a contratação de novos funcionários dentro terceirizados ou não? Não pode se chamar de contratação por se tratar de terceirização. Como que funciona? Com relação à terceirização, foi um dos pontos mais polêmicos também da reforma trabalhista, a possibilidade de contratar empregados terceirizados para qualquer atividade da empresa. Antigamente não era permitido, era somente para atividade meio, né, que não estivesse uma atividade que não estivesse vinculada à atividade principal da empresa. E hoje é permitida essa terceirização, então, de qualquer atividade da empresa. Gerou muita discussão, né? Inclusive, em agosto do ano passado, o STF julgou
a constitucionalidade da reforma trabalhista nesse sentido. Então, hoje é permitida a terceirização em geral de qualquer atividade. Em relação à responsabilidade, doutora, passa a ser subsidiária, é solidária? Como se dá essa responsabilização? Com essa permissão, então, de terceirização irrestrita, a empresa contratante ela tem apenas responsabilidade subsidiária, né? Antigamente, se a atividade fim fosse terceirizada, a empresa contratante era responsabilizada solidariamente. Então, hoje não. Hoje ela somente é responsabilizada subsidiariamente. Doutora Andréia, quando divulgamos a chamada da entrevista de hoje, recebemos diversas dúvidas no sentido do pagamento de honorários. Qual foi a alteração nesse ponto? Agora o empregado é obrigado a dispor de determinado valor para que possa ingressar com a demanda trabalhista? Como essa divisão se dá? Sim, doutora Camila, hoje o empregado, então, ele paga honorários sucumbenciais. Não só o empregado, na verdade, a empresa também, né? Antes não existia honorários sucumbenciais no processo de trabalho, né? Com a reforma trabalhista, então, hoje então é instituído de 5% a 15% de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido na reclamatória trabalhista, né? E isso também se aplica ao empregador, né? Todos os pedidos então que forem julgados improcedentes, o empregado ele paga honorários sucumbenciais em favor da empresa sobre esses pedidos. Né? Tem a questão da justiça gratuita. Mesmo que ele seja beneficiário da justiça gratuita, ele vai pagar estes honorários sucumbenciais, a menos que da ação não resulte nenhum proveito econômico em favor dele. E após 2 anos, essa obrigação ela se extingue, então, por conta da prescrição intercorrente, que agora também é aplicada no processo de trabalho. E diante de todas essas alterações que nós tratamos aqui hoje, doutora, na prática, qual que é o impacto da reforma trabalhista para o direito do trabalho? Então, doutora, a reforma trabalhista ela causou impacto em diversas esferas, tanto para o trabalhador, quanto para a empresa, quanto para os sindicatos e os advogados, né? Foi um impacto numa esfera geral mesmo. Desde a vigência da reforma trabalhista, a diminuição foi de 50% das ações trabalhistas, que na verdade era esse o intuito. E nesse sentido da diminuição, isso causa algum prejuízo para o empregado em relação ao acesso à justiça? Ou não, na sua opinião, ficou algo mais parelho para ambas as partes? Dificultou um pouco, sim, o acesso à justiça, mas não inibiu, né? O que acontecia antes da reforma trabalhista? Muitos empregados entravam com ação simplesmente para tentar alguma coisa, não tinham algum direito efetivo a ser cobrado, né? O que a gente chamava muito de aventuras jurídicas. Então, isso realmente inibiu bastante e foi um ponto bem positivo da reforma trabalhista. Mas não vedou o acesso de forma alguma, continua sendo prestada o direito aos trabalhadores da mesma forma. E o atual presidente, agora no ano de 2019, continuou a modificar, né, alguns pontos na área do direito do trabalho. Um exemplo disso é a medida provisória que extinguiu o Ministério do Trabalho. A doutora pode nos explicar quais seriam as consequências dessa decisão? Então, essa medida provisória número 870 foi publicada pelo atual presidente, então, com a reorganização administrativa do governo federal. E nessa reorganização, houve então a extinção do Ministério do Trabalho. A pasta do Direito do Trabalho foi dividida então em outros ministérios, uma parte com o Ministério da Economia e uma parte com o Ministério da Justiça. Qual que é o principal reflexo com relação a isso? O Ministério do Trabalho ele sempre foi muito atuante na questão de fiscalização efetiva mesmo da legislação trabalhista. Então, vai acabar mesmo a fiscalização efetiva de todas as legislações, vai ficar mais restrita a alguns assuntos determinados. Essa decisão, ela já é definitiva ou ainda pende de alguma decisão? Não, ela pende ainda de aprovação no Congresso Nacional. A medida provisória ela tem prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Então, nesses 120 dias, o Congresso deve aprovar para, então,
ela passar a vigorar como lei mesmo. Caso não haja essa aprovação, ela vai perder, então, a sua eficácia, né? Ela vai deixar de ser válida. Em relação também aos direitos trabalhistas, está tramitando, me parece, uma PEC que ela visa diminuir determinadas condições do trabalhador, né? A doutora pode nos explicar? Sim, está tramitando, então, esse projeto de emenda constitucional do artigo 7º da Constituição e foi emitido um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. E nessa PEC está previsto, então, a diminuição de alguns direitos. O aviso prévio é um deles, que eles pretendem, então, a redução e a redução da prescrição. Hoje, a prescrição para entrar com ação é de 2 anos e para reclamar direitos de 5 anos atrás. Então, a redução seria para entrar com ação em 3 meses, a contar da rescisão, e reclamar direitos de 2 anos, a contar, então, da rescisão. Estaria diminuindo o prazo prescricional e reduzindo o aviso prévio, que são uma dos principais assuntos dessa PEC, entre outros também. Obrigada, doutora Andréia. Essa foi a nossa entrevista acerca da reforma trabalhista e da medida provisória. Por óbvio, o assunto é extremamente vasto e nos traz diversos questionamentos que devem, sim, serem debatidos, né, para que se chegue a um consenso e um melhor entendimento do tema. Então, em caso de dúvidas, recomendo que entrem em contato com a nossa entrevistada de hoje, doutora Andréia, que possui um Instagram, Direito em 1 Minuto, né, doutora? Isso, doutora. Temos, então, um canal Direito em 1 Minuto, que são abordados, então, vários assuntos, entre eles direito do trabalho, e tem já alguns assuntos publicados sobre a reforma trabalhista. E, além disso, também eu publico semanalmente lá dicas e novidades no meu Instagram profissional também, andreajusten.advogando. Espero que você tenha gostado da entrevista, que as suas dúvidas tenham sido esclarecidas. Os nossos episódios do Café Jurídico serão quinzenais. No próximo episódio, estaremos com o advogado Eduardo Miléo, falando sobre direito penal militar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, Café Jurídico. Você pode nos acompanhar também através do IG, @CamilaPrendim, e no Facebook, na página do NeaSecrim. Conto com você. Até a próxima!